Olá, amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Eu, Ruslan Márcio, estou hoje aqui para juntos mais uma vez podermos partilhar o Evangelho da Liturgia Diária. Eu acolho com muito amor, com muito carinho, a cada um de vocês que está conosco, que nos acompanha pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, por todas as nossas rádios parceiras, por todos os meios de comunicação. Vocês que estão conosco no Brasil e fora do Brasil, sejam bem-vindos ao nosso projeto, à nossa família Evangelizar Nossa Missão. Eu quero convidar vocês a juntos podermos rezar, pedindo o Divino Espírito Santo que venha abrir o nosso coração, venha abrir a nossa mente, para que nós possamos acolher as palavras do Evangelho e podermos colocar em prática em nossas vidas aquilo que Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, quer nos ensinar através do Santo Evangelho de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, o Evangelho de hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versículos de 18 a 22. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Certo dia, vendo-se no meio de uma grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, nesse evangelho de hoje, para que nós possamos meditar esse evangelho, e compreender de uma maneira melhor, primeiro nós precisamos conhecer um pouquinho de quem são esses dois personagens de quem o autor sagrado fala. Primeiro o escriba e segundo o discípulo. O escriba nós sabemos que é um doutor, foi considerado um doutor, um conhecedor da lei. No Antigo Testamento, o escriba era aqueles que escrevia e conhecia a Torá, que ensinava a Torá. Ele era um conhecedor da lei judaica. Também no tempo de Jesus, eles eram respeitados. E no tempo de Jesus, além de ser um conhecedor, um doutor da lei, um conhecedor da lei judaica, eles tinham uma certa divergência com Jesus, porque eles, por serem conhecedor da lei judaica, conhecedores da palavra de Deus, mas eles eram muito aqueles que seguiam muito a lei da tradição. Eles pegavam mais, vamos assim dizer, a força da letra. Seguiam mais a letra, a força da letra, e não a lei de Deus, seguindo mais a lei da tradição. Por isso que em determinado momento Jesus condena os escribas. Então, por isso que Jesus, quando o escriba chega para ele e diz: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores, Jesus responde para ele isso: Olha, as raposas têm suas forças, suas tocas, e as aves do céu os seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Porque Jesus conhece o escriba. Jesus sabe que o escriba, ele é aquele que conhece da palavra e tudo, mas muitas das vezes, por ele ser aquele que é mais apegado em tradição e por não conhecer tanto ou não viver a lei de Deus, ele é muito aquele que fala, mas não faz. Às vezes é incoerente com o que fala. Então ele sabe que, de repente, o escriba não vai dar conta de seguir o Senhor. Não vai dar conta de segui-lo. Por isso que ele vai dizer que as raposas têm as suas tocas. Ele dá vamos assim dizer, ele faz não esse chamado, mas essa exortação ao escriba. Cuidado, porque como eu, filho do homem, não tenho aonde colocar a minha cabeça. E o discípulo, né? Como o discípulo sendo aquele que segue Jesus, aquele que aprendeu com Jesus, aquele que aprendeu a amar, aquele que aprendeu a humildade, a simplicidade, apesar de todos os seus defeitos, de todos os seus pecados, mas aprendeu com o Mestre, aprendeu com Jesus. Jesus conhece e sabe do que ele seria capaz. Por isso que ele vai dizer quando o discípulo fala: olha, Mestre, olha, Jesus, deixa eu ir primeiro enterrar o meu pai. E o Senhor vai dizer para ele: olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Porque o Senhor conhece cada um. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês a partir desse evangelho. Que nós possamos pedir ao Senhor para que nós sejamos discípulos e não escriba. Que nós sejamos discípulos, porque o discípulo é aquele que conhece o Mestre, é aquele que segue o Mestre. E que nós não sejamos um escriba, que conhece da palavra, que conhece a lei, mas muitas das vezes não vive a palavra e a lei que conhece. E o outro ponto é que cada um tem um chamado. De repente também o chamado daquele escriba que dizia que ia seguir Jesus não é o chamado de largar tudo para seguir o Senhor. O chamado dele, de repente, era de estar onde ele tinha que estar, mas aonde ele estivesse, seja na sua casa, com a sua família, ele pregasse a palavra, ele anunciasse o Cristo. Enquanto que aquele discípulo que disse que ia enterrar o seu pai, Jesus disse: vem comigo. Não, Senhor, vem, porque deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então o Senhor também pode estar dizendo para nós aqui de que cada um de nós temos um chamado, uma vocação. E que nós possamos pedir para o Senhor que tenhamos a graça de perceber e de conhecer qual o nosso chamado e qual a nossa vocação. E conhecendo e sabendo qual o nosso chamado e a nossa vocação, vivamos ela com amor e com intensidade. Senhor, nós queremos clamar sobre nós a Tua graça e o Seu poder. Vem, Senhor, lavar-nos com Teu sangue precioso, tirando de nós toda podridão e toda sujeira. Liberta-nos, Jesus, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Cura as nossas feridas e sara as nossas dores. Jesus, tem de misericórdia de nós. Divino Espírito Santo, nós clamamos. Vem sobre nós, Senhor. Renova em nós os dons, os frutos e os carismas. Dai-nos a graça de sermos homens e mulheres conduzidos e possuídos por Ti. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de sermos envolvidos pela Tua sombra, como o Senhor envolveu Nossa Senhora. Vem, Espírito Santo, ficar conosco e nos conduzir hoje e sempre. Jesus, nós queremos Te louvar e Te bendizer, exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado, Jesus. Te damos toda a honra e toda a glória. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Não se esqueça, estamos juntos rumo ao céu. Que Deus nos abençoe.